A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Que a paz do Senhor esteja na tua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Os 2 são filhos, e tem os que não são filhos. E o Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele falou para os seus filhos: Ide e pregai o evangelho. Ide e trabalhai na vinha. Ide e trabalhai na videira. O Senhor quer que nós trabalhemos para Ele, voluntariamente. Então aqui ele pediu para os filhos. Ele tinha 2 filhos, pediu para os 2 filhos: vão trabalhar. E ele pediu para mim e para você: ide e pregai o evangelho. E para nós pregarmos o evangelho, nós precisamos entender o que é o evangelho. O evangelho é uma pessoa viva. Quem é o evangelho? É Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o Senhor Deus Todo-Poderoso vestido de carne, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E depois que nós a recebemos, Ele quer que nós levemos essa vida para as outras pessoas. Isso tudo ocorre por meio da fé. A pessoa crê e recebe Ele como Espírito que dá vida, que é o Jesus Cristo ressuscitado, dentro de si. Isto é o Evangelho. E à medida que nós vamos tendo comunhão com esse Deus, que é o Espírito Santo, dentro do nosso, nós vamos aprendendo quem Ele é, aprendendo com Ele e aprendendo a palavra dEle. E aí Ele espera que nós nos tornemos filhos obedientes a Ele e não desobedientes. E aqui o Senhor está fazendo essa analogia de um filho que é obediente e do outro que não é obediente. De um que é sincero e o outro que não é sincero. Um que fala que vai fazer e não faz. E o outro que falou que não ia fazer. Depois ele se arrependeu e foi fazer. Então hoje nós precisamos nos identificar. Que filho sou eu? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Olha. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disseram-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então veja que o Senhor estava falando do reino dele para aqueles que entendiam da Bíblia, que eram os fariseus, os anciãos do povo. E falou para eles: vocês que estudaram a minha palavra e fizeram dela um sistema religioso, que sabe até decor o que está na letra da minha palavra, vocês não me obedecem. Vocês disseram que iam fazer a minha vontade e não fizeram. Como assim? Lá, quando Deus deu a lei, lá no Monte Sinai, que Deus mesmo apareceu para todo o povo de Israel no monte, o monte fumegava. Deus veio pessoalmente falar com Moisés no monte. Ninguém podia tocar no monte. Todo o povo ouviu a voz de Deus falando com Moisés, no meio de nuvens escuras. Quando o povo viu aquela aparição assombrosa do Todo-Poderoso, que ninguém podia ficar perto daquela glória, o povo falou para Moisés: Moisés, nós não podemos ir falar com Deus não, porque senão a gente vai morrer. Vai você, tudo que ele falar, nós vamos fazer. O que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez? Moisés, prepara umas tábuas de pedra que eu vou escrever quem eu sou na pedra.
os 10 mandamentos. Então eles disseram que iam obedecer tudo que Deus falasse. Mas ao invés deles obedecerem o que Deus falou, eles fizeram daquela escritura, daquelas leis, ordenanças religiosas, preceitos religiosos, rituais religiosos, que separou toda a humanidade da comunhão com Deus. E eles tinham na mão aquela verdade. Então Jesus falou assim, olha, vocês disseram que iam fazer, e vocês não fizeram. Mas agora, eu que sou o próprio Deus que escrevi lá na pedra os mandamentos, vim para ensinar todas as nações o que é a salvação, o Salvador, quem sou eu. E sabe quem está acreditando em mim? Não é vocês que até têm nos profetas todas as profecias com respeito à minha vinda. Eu sou o Messias enviado. E vocês me rejeitam e por fim pregaram ele na cruz, não é? Os judeus. Mas olha, os gentios, publicanos, ladrões, assassinos, meretrizes, prostitutas, quando ouvem a minha palavra, se arrependem e passam a obedecer a minha palavra. O Senhor diz na palavra, todos pecaram. Então, quem sou? Sou eu, quem é você para acusar o outro? Ah, você é isso, você é aquilo, você... Nós todos pecamos. Se eu não cometo o pecado que você comete, eu cometo outro que você não comete. E tudo é pecado. Tudo é fraqueza da vida humana. Porque dentro de nós habita uma natureza do diabo, satânica. Todos têm. Não é assim, uma pessoa é má, a outra é boa. Não, todos são maus. Ah, aquela pessoa lá é corrupta. Todos são. Independente do grau de intensidade. Como fazer? Então nós somos essas pessoas que o Senhor colocou. Meretrizes, publicanos, ladrões, mentirosos, idólatras, fornicários. Nós somos. E por sermos, nós não nos achamos dignos da salvação de Deus. E o Senhor fala para a gente ir e fala, não vou não, Senhor, nem condição eu tenho. Mas aí o Senhor vem e nos salva. E começa a transformar e mostrar para nós o reino. Mostrar para nós a glória, mostrar para nós que nós seremos reis com Cristo se formos fiéis a Deus. E muitos desses pecadores tomam esse caminho. E é isso que Jesus está falando aqui para os religiosos. Vocês que ficam aí atrás dos sistemas religiosos, atrapalhando quem quer ser salvo, que conhece um pouco da letra, tem gente que não conhece e vai entrar na frente de vocês no reino. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes. Então João Batista veio falando contrário ao ensinamento do sistema religioso dos anciãos e dos fariseus judaicos. E falando que precisam ter um novo começo, seguir o próprio Deus dentro do coração, seguir a consciência e dar um testemunho público por meio do batismo nas águas. Mas os publicanos, as meretrizes, as prostitutas creram e foram salvos, e foram libertos, e foram transformados, estão fazendo a minha vontade. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por ler a palavra de Deus. Se você começar a ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, você vai crer, porque é por meio do ouvir que vem a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é nós pertencermos a uma organização. Não. É nós crermos, recebermos, passarmos nós mesmos a examinarmos a palavra de Deus. Ouvirmos a palavra de Deus, perguntarmos para Deus dentro de nós se aquilo que nós estamos ouvindo com respeito à palavra dele, o que é que tem fermento e o que não tem. Porque aquilo que tem fermento vai te causar azia, má digestão, e o que não tem fermento vai te causar vida. Então todos os que receberam a vida do Senhor têm essa sensibilidade. Então nós vemos aqui 2 filhos.
Um que obedeceu e o outro não. Um que falou que ia e não foi, o outro falou que, não, que foi e não foi. Qual deles sou eu? E você? Qual deles você é? E o Senhor continua falando sobre essa questão de sermos fiéis ou não. Sermos um filho obediente ou desobediente. Agora ele usa uma outra parábola, não de filho, uma questão de família. Agora ele usa com respeito a lavradores, a servos. Ouvi ainda outra palavra. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Quem é esse homem? É Deus, é o Senhor Jesus. E circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então ele preparou de uma maneira completa. Cercou a vinha, fez a vala para poder ter bastante água, para poder ter a maneira de regar aquilo, e entregou para os lavradores e se ausentou. Quem é que se ausentou? O Senhor Jesus. Ele morreu e ascendeu aos céus. Então ele não está fisicamente no nosso meio. Ele está espiritualmente, porque ele voltou e se manifestou como espírito, e está em todo lugar, está até dentro da sua boca. E quem entrar dentro do seu espírito, se você chamar Senhor Jesus, ele entra dentro de você. E você é salvo. E tudo isso entra em você, porque ele é a palavra. Mas ele vai voltar. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Vamos ver como é que vocês pregaram o evangelho. Essa vinha é a igreja, é o corpo de Cristo. Todos que creem passam a fazer parte dessa lavoura. Ele só tem uma lavoura, ele só tem uma roça, ele não tem duas. Todos nós somos trabalhadores da mesma roça. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram e mataram um e apedrejaram o outro. É exatamente isso que aconteceu no Antigo Testamento. Quando os judeus fizeram da palavra de Deus religião, o Senhor começou a enviar os profetas. Maiores e menores, está em toda a Bíblia, e alguns profetas que nem foram registrados como livros na Bíblia, só nomes. E os que nem os nomes foram registrados. E que eles nada escreveram, só falaram por Deus. O que eles fizeram com os profetas? Mataram. Aí Jesus veio, que é o dono da roça. Mataram ele também. Aí começou a outra roça, a outra vinha, a igreja. Ele fez tudo isso, preparou a igreja. Eu sou a pedra de fundamento, de esquina, angular. Eu sou o pastor da igreja. Vocês são minhas ovelhas, a minha vinha. E ausentou-se e falou, vocês pregam o evangelho. E o que aconteceu na era da igreja, de Jesus para cá, depois da sua ressurreição? É a mesma coisa. Por um tempo, existia o primeiro amor. Depois a política entrou no meio da igreja e virou a religião. E a primeira religião com o nome de igreja é o catolicismo romano no ano 300. E hoje há milhares que viram aquilo que não tinha nada a ver com a palavra lá e foram fazendo outras. E essas igrejas, nenhuma existe na Bíblia, só existe a primeira, a igreja, que não é religião, aonde ele é o pastor. Então, muitos lavradores que entraram no meio da vinha são lobos devoradores que querem comer as ovelhas, que querem destruir a vinha, pisar a vinha. E o Senhor, ao longo das eras, levantou muitos mártires, que não está aqui na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita até João de Apocalipse. Mas a história da igreja mostra que, independente de qual grupo muitos servos de Deus era, inclusive do catolicismo, que viram as verdades, se levantaram e falaram a palavra de Deus. O que o sistema fez? Matou eles, perseguiu, eles tiveram que fugir para outro país. E assim tem acontecido ao longo das eras, em todos os grupos religiosos. Então nós precisamos saber, eu sou o lavrador, eu sou os trabalhadores na vinha. Que tipo de trabalhador é você? Não se esqueça que o dono da vinha vai vir, igual ele veio para os judeus e mataram ele na cruz. Mas ninguém vai matá-lo agora, porque ele não virá como filho do homem somente, ele virá como filho de Deus. Um pé no mar, outro pé no Monte das Oliveiras. E aí, como é que vai ser essa luta aí? Então, o Senhor vai vir para requerer de todos os lavradores da vinha, da lavoura dele,
O que é que vocês fizeram com a minha palavra? O que é que vocês fizeram na minha igreja, que são todos os filhos de Deus? Vocês fizeram uma divisão lá? Vocês inventaram mentiras lá, usando a minha palavra, igual os fariseus e os anciãos fizeram? Da mesma maneira como eu o julguei e disciplinei, eu também vou fazer com vocês, porque no ano 70, o povo judeu perdeu a sua pátria por ter sido julgado pelo Senhor. E em 1948 voltaram a ser pátria de novo. E agora Jesus está voltando, e a grande tribulação será a hora do acerto de contas, com todos os lavradores que trabalham na vinha, que trabalham na igreja, no corpo de Cristo. Uns fiéis que pagam o preço serão arrebatados antes da grande tribulação. A maioria dos lavradores maus ficarão e serão disciplinados por Deus na grande tribulação. Aí o Senhor fala, olha, se você é um filho desobediente, dá para se tornar obediente. Se você é obediente, cuidado, você pode se tornar desobediente e o julgamento virá. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram a mesma coisa, mataram eles. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. E eles, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Entendeu? Aí Jesus estava falando o que os judeus iam fazer com ele, que ia levar ele fora da vinha, fora de Jerusalém e pregar ele na cruz lá. Então isso não serve só para os judeus, porque depois dessa experiência de morte e ressurreição, a igreja surgiu, que é o corpo de Cristo, onde ele é o Senhor e pastor. E ele está vindo para requerer da mão dos lavradores dessa roça como é que foi o seu serviço, e cada um vai receber o seu pagamento. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Tá vendo? Então, ele veio como filho, mataram, mas agora ele vai vir como Senhor da vinha, como Todo-Poderoso. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo deem os frutos. Quando o Senhor voltar, acabou a era da igreja, agora é a era do reino. E no reino milenar, continuará as nações existindo aqui na terra como hoje, porque a terra não será destruída, como muitos lavradores maus que não lê a Bíblia ensinam o povo errado. Mas a terra não será destruída, ela será passada por uma grande purificação por meio do fogo, a grande tribulação, que é o 6º e o 7º selo de Apocalipse. O 7º selo são 7 trombetas e a última trombeta são 7 taças. É um período de 3 anos e meio. Essa limpeza que o Senhor vai fazer no universo. No finalzinho dessa limpeza, o diabo será preso com os seus, no abismo, no Hades. Os judeus terrenos que não adoraram o anticristo vão se tornar aqueles que vão ensinar a palavra na era do reino, porque agora creram naquele que veio salvar na guerra de Armagedon. E todas as nações terão que ouvir o Israel terreno pregando o evangelho do Senhor do reino. E todas as nações politicamente estarão debaixo do governo de Israel terreno. Eles serão o cabeça das nações, igual o Senhor prometeu para Abraão. E a igreja? A igreja reinará espiritualmente com o Senhor no milênio. Aí que está a diferença. Os lavradores maus vão participar desse reino? Não. Só os bons, os fiéis. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito, e isso é maravilhoso aos nossos olhos? Quem é a pedra? Jesus. Jesus, ele é a pedra de fundamento, de esquina, angular, de arremate. Não é o Pedro, que é a pedra que o catolicismo ensina que é o Papa. Mentira, isso não existe na Bíblia, não. Na época de Jesus não existia esse sistema religioso católico. O sistema religioso católico surgiu no ano 300. 270
270 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Então, para isso, nós precisamos entender a palavra. E o Senhor está dizendo, eu sou a pedra. Não é o homem, não é Pedro, não é João. Eu sou a pedra. E lá em Daniel, essa pedra que é ele, na igreja, virá e vai destruir o governo humano, vai dar no pé da estátua que representa todos os governos humanos, desde a época de Daniel até o último. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. Então, essa nação foi tirada dos judeus. Em que ano? No ano 70. E foi entregue para quem? Para os gentios, outra nação. São todos os povos que creram e receberam ele. E aí, esses gentios também tem uns que dão frutos. E tem uns que estragam, pisam a vinha, usurpam a vinha, fazem da vinha um comércio igual os judeus fizeram lá no templo. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que falava deles. Então você que é uma pessoa que pisa na vinha, que rouba a vinha, que estraga a vinha, que fermenta a vinha, que faz da vinha um comércio, que ensina idolatria, pecados no meio do povo de Deus, você sabe que Deus está falando essa palavra para você. E para mim, se eu também sou esse tipo de gente. Mas se nós não somos, é um alerta para nós. Cuidado como é que você trabalha na vinha de Deus, na igreja. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, Jesus não falava meia palavra, ele falava a palavra inteira. Ele não falava meia verdade, ele falava a verdade completa. E o que os religiosos já articularam? Vamos matar ele. E mataram mesmo. Mas não mataram porque eles tinham essa força e esse poder. Não, mataram porque ele se entregou para ser morto. Quando Judas o beijou, vindo com o povo para prender ele, ele perguntou assim, quem que vocês estão procurando? Jesus falou, sou eu. Todos caíram, a Bíblia. Eles não tinham esse poder. Mas ele se entregou por amor a mim e a você. E se ele entregou por amor a mim e a você, nós precisamos ter esse cuidado. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me permita eu me tornar um filho mau, um servo mau na vinha. Porque o Senhor pagou um preço, o Senhor entregou a si mesmo por mim. Então que o Senhor nessa palavra possa nos ajudar e nos estimular a sermos servos fiéis e prudentes. Todos os servos fiéis e prudentes, os filhos obedientes, vão entrar na festa do casamento, que é o capítulo 22. Todos os servos desobedientes, os filhos desobedientes, não participarão da festa do casamento. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra de advertência. Senhor, todos nós somos filhos maus e servos maus. O Senhor sabe que dentro de nós tem o veneno da serpente. E nós te pedimos no teu nome, que só o Senhor, que entrou em nós e nos salvou, pode nos salvar do sistema religioso, do fermento, Senhor, da política, daquilo que entra no meio do teu povo e contamina todo o teu povo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos pela tua aliança e pela tua promessa, que antes, Senhor, do Senhor vir requerer os frutos das mãos dos lavradores da vinha, o Senhor vai arrebatar os fiéis, o Senhor vai ressuscitar aqueles que foram fiéis. E todos, Senhor, seremos o filho varão que foi ascendido aos céus para expulsar o diabo daí. O Senhor nos entregou esse galardão. Nos prepara, Senhor. Nos ajuda hoje a te viver, a andar com o Senhor. Nos cobre com teu precioso sangue. Nos lava, Senhor. Nos ajuda a te amar e a te viver. Amém. Deus te abençoe. Você tem um ótimo dia na presença de Deus. Uma semana gloriosa. Leia a Bíblia.
Não seja enganador. E também não se deixe ser enganado. Vamos finalizar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está chegando a hora desse julgamento de Deus, o trono de Deus. Tribunal de julgamento de Cristo, livro de Tessalonicenses. Todos os filhos de Deus serão julgados primeiro. Quem foi filho bom, quem foi filho mau, quem foi servo bom, quem foi servo mau. E os maus não serão lançados no inferno, porque são servos e filhos de Deus. Mas não participarão das bodas do Cordeiro, ficarão fora da festa. Que o Senhor possa nos ajudar a nos tornarmos filhos de Deus fiéis, servos de Deus fiéis. Que Deus nos abençoe. Amém.